A história de Sansão é incrível. Ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Um anjo apareceu aos seus pais com uma mensagem especial. Sansão seria diferente. Ele teria força sobre-humana, seria um líder para os israelitas e os livraria de seus inimigos, os filisteus. Sansão nasceu nazireu, uma dedicação especial a Deus. Isso vinha com regras rígidas. Ele nunca poderia cortar o cabelo, não podia beber vinho e nem tocar em anything morto. Sua vida era separada para o propósito de Deus. Ele estava destinado à grandeza. Sua força se tornaria lendária. O voto nazireu era sério, uma promessa a Deus. Significava viver uma vida santa. O cabelo comprido de Sansão era um símbolo desse voto, representava sua dedicação a Deus e era a fonte de sua imensa força. Enquanto mantivesse seu voto, o poder de Deus fluiria através dele. Ele era imparável. Mas o voto também era um teste. Exigia disciplina e obediência. Todos os dias, Sansão tinha que escolher honrar seu compromisso, resistir à tentação. Os filisteus estavam por toda parte, seus costumes eram tentadores. As maiores batalhas de Sansão não seriam apenas físicas. A força de Sansão era lendária. Certa vez, ele matou um leão com as próprias mãos. Ele lutou contra centenas de soldados filisteus. Em uma ocasião, ele até usou a queixada de um jumento para derrotar um exército inteiro. Esses feitos eram mais do que força física. Eram demonstrações do poder de Deus agindo através dele. Cada vitória era um lembrete para os israelitas. Deus não os havia abandonado. Ele havia enviado Sansão para ser o libertador deles. Apesar de sua força, Sansão tinha uma fraqueza. Ele era atraído por mulheres filisteias. Ele deixou seus desejos nublarem seu julgamento. Ele buscou relacionamentos que iam contra a vontade de Deus. Essas escolhas o levariam por um caminho perigoso. Seu primeiro amor foi uma mulher de Tímina. Esse casamento terminou em tragédia. Seu segundo amor foi uma mulher chamada Dalila. Ela provaria ser sua ruína. Dalila era manipuladora e estava em conluio com os líderes filisteus. Eles queriam destruir Sansão. Os filisteus temiam a força de Sansão. Eles ofereceram uma recompensa a Dalila. Eles queriam que ela descobrisse o segredo de seu poder. Dalila concordou. Ela fingiu amar Sansão, o encheu de afeto. O tempo todo, ela o estava usando. Ela implorou que ele lhe contasse seu segredo. Repetidas vezes, Sansão cedeu aos seus apelos. Ele contou mentira após mentira sobre a fonte de sua força. Cada vez, Dalila usava a informação para tentar enfraquecê-lo. Mas, a cada vez, Sansão se libertava. Ele ainda não percebia o perigo em que estava. Ele estava cego por seu amor por ela. Cego, mas não quebrado. Prisão e humilhação. Finalmente, Sansão revelou a verdade. Ele contou a Dalila sobre seu voto nazireu. Ele confessou que sua força vinha de seu cabelo. Com esse conhecimento, Dalila o traiu. Ela chamou os filisteus. Eles vieram enquanto Sansão dormia e rasparam sua cabeça. Sua força se foi. Os filisteus capturaram Sansão, o cegaram e o jogaram na prisão. Ele foi forçado a trabalhar como um animal, moendo grãos. Ele foi humilhado e derrotado. Ele havia perdido tudo por causa de sua desobediência. Uma oração por redenção. Encontrando força na fraqueza. Na prisão, Sansão finalmente entendeu as consequências de seus atos. Ele havia se desviado do caminho de Deus, deixado seus desejos controlá-lo e traído seu chamado. Mas mesmo em seu desespero, Sansão encontrou esperança. Ele clamou a Deus, pediu perdão e orou por força. Não a força física que ele teve um dia, mas um tipo diferente de força. Ele precisava da força para enfrentar seus inimigos uma última vez. Ele queria consertar as coisas, queria cumprir seu destino. O ato final de Sansão. Libertação através do sacrifício. Os filisteus realizaram um grande festival. Eles estavam comemorando sua vitória sobre Sansão. Eles o trouxeram ao templo para zombar dele. Eles pensaram que ele estava impotente. Eles estavam errados.
O cabelo de Sansão havia crescido novamente. Sua força estava retornando. Ele ficou entre os dois pilares principais do templo e empurrou com toda a sua força. Os pilares desmoronaram. O templo desabou. Sansão morreu junto com seus inimigos. Em seu ato final de desafio, ele libertou seu povo. Lições de uma vida de contradições: força, fraqueza e redenção. A história de Sansão é uma história de contradições. Ele era incrivelmente forte, mas profundamente falho. Ele foi escolhido por Deus, mas propenso à tentação. Ele experimentou grande vitória e derrota esmagadora. Sua vida, embora trágica, oferece profundas lições. Aprendemos sobre as consequências da desobediência e vemos a natureza destrutiva do pecado. Mas, em última análise, a história de Sansão é uma história de redenção. Mesmo em sua hora mais sombria, ele encontrou perdão e propósito. Ele nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aqueles que falharam, para realizar sua vontade. Sua história nos encoraja a nos voltar para Deus, buscar sua força e nos esforçar para viver uma vida com propósito.